empreendedor, olá empreendedora. Eu sou a Paula Freire da Rede Insight e nesse vídeo eu e os meus parceiros Davi Andrade e Ricardo Bernaz vamos explicar por que você precisa de um mentor. Vamos começar esse papo eu revelando que o meu negócio só chegou onde chegou porque eu tive bons mentores de negócios. Entre eles, esses dois aqui que estão comigo. Meninos, Davi, vou perguntar primeiro para o nosso mestre. Por que a gente precisa de um mentor de negócios? Olha, eu acho que o principal motivo é a própria experiência do mentor, né? O mentor, ele necessariamente ele tem que ter experiência naquele ambiente onde ele está mentorando. Se é um mentor de negócios, ele já tem que ter tido empresas, ele já tem que ter feito negócios, ele tem que ter transitado nesse ambiente de empreendedorismo. Ricardo, o que você me diz aí disso? Concordo com você, Davi. Eu acho que o mentor tem que ser uma pessoa, né, que traga uma bagagem, traga uma experiência, né, traga uma vivência. Experiência é vivência, né? Para uma pessoa que está começando agora, de repente ela está num cenário novo, né, e vai se deparar com algumas dificuldades, o que é natural. A gente passou por as dificuldades também, só que a gente conseguiu devagarinho superando essas dificuldades. E talvez a experiência de um mentor, a vivência de um mentor, tornem essas dificuldades que poderiam se tornar barreiras, né, tornem apenas uma dificuldade em que o mentor ali auxiliando, né, fazendo a reflexão junto com o mentorado, ele vai transpondo essas dificuldades aí de maneira mais fluida. A própria Paula, né, ela falou isso aí no início do vídeo, é um exemplo, né, Paula? O que você acha aí da experiência do mentor? Na minha visão, é exatamente isso. Muitos dos nossos mentorados, inclusive, não têm experiência, né? Primeira vez que está empreendendo, não sabe como é, aí aparece o primeiro desafio. Ai, meu Deus, meu cliente falou um não. Ai, meu Deus, será que meu produto está muito caro? Ai, meu Deus, não estou vendendo nessa época. Muitas vezes, se o empreendedor vai tentar descobrir sozinho, né, o porquê de cada coisa, aprender a fazer um curso de meu financeiro não está indo bem, então o que eu tenho que fazer? Vai começar a fazer um curso de financeiro. Gente, é muito mais barato e muito mais rápido você contratar alguém que já passou por isso, que sabe o caminho das pedras, e aí a gente, no nosso método, a gente não entrega o peixe pronto, a gente ensina a pescar, ou seja, a gente traz reflexões, eu acho que é isso a maior pegada do mentor, né? Não é aquela coisa, aquele caminho certo. Promover essas reflexões para que o próprio empreendedor encontre sozinho o caminho, e aí a gente vai ali aparando, falando se faz sentido, se não faz, e gerando mais reflexões ainda sobre isso. Não é, Davi? O nosso método socrático não faz isso? Exatamente. Inclusive, a gente tem um vídeo que fala sobre isso, né? Fala sobre a diferença entre a mentoria, sobre a consultoria e sobre o coaching. Uma coisa importante para a gente falar, eu acho que uma analogia muito fácil da gente entender qual é a função do mentor, é uma pessoa com a lanterna. O mentor é a pessoa com a lanterna na escuridão. Ele aponta e aquele facho de luz dá a condição para o empreendedor entender o que está ao seu redor, né? Porque ele entra num ambiente onde está tudo escuro, ele não consegue enxergar nada ainda, porque ele é novo ali. E o mentor sabe onde estão as coisas, então, com isso, ele vai iluminando aquele caminho e o empreendedor, a partir disso, ele decide qual caminho ele vai seguir, mas ele já agora já tem uma luz, né, para poder trilhar ali trilhar a sua jornada. Puxando já aí o gancho do Davi, eu acho que um dos principais motivos, se é que tem o principal, né, gente, é esse olhar de fora. Como ele é importante, né? Muitas vezes a gente está na situação e a gente não consegue resolver a coisa porque a gente está com aquele olhar. E aí a gente se abre para o mundo quando a gente escuta que existem outras possibilidades e o mentor daqui do lado consegue detectar mais facilmente o tchan da questão, coisa que quem está ali dentro não está conseguindo enxergar. Então, ter alguém que tem esse olhar de fora e essa experiência concreta para, né, poder iluminar aí o caminho, para mim é matador. E aí tem outra coisa também que é importante, né? Que é estimular a reflexão. No momento em que a gente joga a luz
e expande esse caminho para o empreendedor, a partir disso ele começa a criar as suas reflexões com um novo contexto, com novas informações, né? com possibilidades novas que antes ele não estava pensando. Então, também o mentor ele ajuda nesse estímulo, né, para que ele reflita, porque a função, pelo menos seguindo a nossa metodologia, a gente não vai dizer o que você tem, né, o que o empreendedor tem ou não tem que fazer. Não é nossa função fazer isso. Isso aí é coisa do consultor. O consultor aponta e diz, não, faz desse jeito porque é o método que tem que seguir e acabou. Para a gente, a nossa função é estimular a reflexão do empreendedor para que ele encontre as soluções a partir do que ele tem à mão também, dos recursos que ele tem disponível. Que no fundo só ele sabe, né? No fundo a realidade, o contexto, é só o próprio empreendedor que sabe. Então a gente promovendo essas reflexões consegue tirar aí do empreendedor realmente o que importa para seguir adiante. Ricardo, mais algum ponto aí por que precisamos de um mentor de negócios? Eu acho que uma das funções também do mentor de negócios é os contatos e o apoio. Vamos lá. O que seria contatos? Contatos é importante, porque a gente tem uma rede network. A gente não vai abrir a porta para você e dizer, olha, entra aqui e você vai ser sucesso. Mas com essa rede de contatos, pelo menos nós, da Rede Insights, que temos, a gente tem acesso a profissionais de diferentes áreas. O Davi é contador, eu sou advogado, a Paula é uma administradora, né, um assistente virtual. Então você acaba tendo esse network, e a gente também tem alguns mentorados de outras áreas, né, áreas de marketing e tudo mais. Você acaba tendo esse network para trabalhar. A gente pode trazer esses contatos, né, e eles vão abrir portas, vão ajudar você nesse caminho de empreender e facilitar um pouco o teu negócio, a tua dinâmica, né, o teu dia a dia. E a gente vai, e aí isso dá um suporte, dá uma base, dá uma rede de apoio. Então, a mentoria também serve um pouco como rede de apoio para que você desenvolva o seu negócio, né? Veja assim um caminho mais sólido, mais tranquilo para você trilhar, né? Eu acho que é por aí, Paulo. Essa questão do networking é muito interessante. Eu, no meu negócio de assistência virtual, durante 5 anos, eu passei por imensos mentores de negócio e cada um para alguma coisa que eu precisava trabalhar. E em todos eles me renderam frutos de clientes, ou seja, os meus mentores tinham outros clientes que precisavam da Paula ajuda e esse mentor acabou fazendo essa ponta. Então, é uma forma da gente mostrar o nosso trabalho, né, e fazer o contato com os nossos pares, com outros empreendedores que estão passando pelas mesmas dores que a gente e acaba se formando essa rede de apoio, né? A Rede Insights surgiu assim. Então, é muito válido essa questão do network. Então, se você, ai meu Deus, eu não tenho como expandir, ai meu negócio, eu preciso aumentar os meus contatos, comece a olhar aí para a mentoria com outros olhos. Davi, que mais? Outro motivo, assim, imbatível, por que a gente precisa de um mentor de negócio? Olha, empreender é uma atividade muito solitária, né? Principalmente o pequeno empreendedor, que, na maioria dos casos, pelo menos que eu conheço, começam a empreender sozinhos, né? Então, é muito difícil, às vezes, você acordar todo dia e matar um leão por dia, né? Como se diz, é sempre bem complicado. Quando você tem um mentor, eu acho que as coisas ficam, se não mais fáceis, pelo menos não mais difíceis, porque você... Mais leves, vai, eu gosto dessa palavra. Porque no final das contas você tem alguém ali que já passou por aquelas dificuldades de alguma forma, ou, enfim, pode te contextualizar algumas coisas. Às vezes uma dificuldade que você está achando que, poxa, isso aqui que está acontecendo comigo está muito difícil, é algo que eu não tinha pensado, e de repente o mentor traz para você a ideia de que aquilo ali é algo comum, né, para aquela situação, para aquele contexto. E isso você vê, bom, se é tão comum, não estou sozinho, não estou sofrendo sozinho, né? Tem mais gente que já passou por isso e superou, então também posso superar. Então, de alguma forma também, a gente acaba servindo de agente motivador
para esse empreendedor, porque ele vê que ele não está sozinho, vê que outras pessoas já superaram aqueles desafios e com todo o apoio do mentor, ele também vai criando, vai conseguindo buscar recursos, né, que dão condições para ele, que trazem essa condição dele superar. Eu acho que esse é um ponto também que é bastante relevante na mentoria, né? Dar esse apoio emocional, digamos assim, para o empreendedor, no final das contas. Legal você ter trazido esse ponto. Vou puxar até mais no sentido aí da motivação, que foi o que você começou ali abordando. Eu, nesses processos meus que eu passei de mentoria, gente, é uma coisa incrível, assim, a gente entra realmente num novo flow, num novo mindset. Então, assim, geralmente dura o quê? 6 meses, né? Um processo de mentoria, em média. E aí, o que acontece nesses 6 meses com a gente que tem o nosso negócio sendo mentorado? Primeiro que a gente se motiva a se desenvolver mais, porque tem alguém ali que a gente quer mostrar serviço, e aí a gente se empolga, e aí a gente entra num novo flow, que tudo é oportunidade, que tudo é possibilidade. Então, assim, todas as vezes que eu contratei uma mentoria é quando eu estava me sentindo apática, perdida, sem caminho, e aí vem uma pessoa de fora, traz aquele ânimo, aquela motivação, te leva para um outro universo que você fica ali motivado a se desenvolver, a pensar, a pesquisar. Então, acho que é uma coisa motivacional e de autodesenvolvimento muito grande, né? Quando a gente passa por esse processo. Então, é uma coisa longa, não é aquela coisa, uma semana, 2 semanas que acaba se perdendo, esses processos que são mais curtos, mas uma mentoria, quando bem feita, a longo prazo, traz para a gente essa nova vida, essa nova esperança, né? E eu acho que isso mexe muito com a motivação, mexe muito com as oportunidades que a gente olha e que antes a gente não via e agora a gente começa a prestar atenção. Então, esse motivo da motivação eu acho que é muito interessante. Ajuda a oxigenar as ideias, né? O cara às vezes está ali meio perdido e tal, e quando conversa com o mentor, começam a surgir insights que ele realmente não pensaria sozinho. E só de você saber que tem alguém ali para segurar a tua mão caso dê ruim e que vai pensar numa solução, já dá um alívio no coração, já dá uma segurança, fala assim, agora eu encaro o mundo, vai que vai, porque primeiro a gente vai com segurança, né? Porque as ideias que a gente investe tendo essa base desse acompanhamento, desse mentor, trazendo para a realidade. E aí, quando a gente vai corajoso e cheio de vontade de fazer dar certo, não é? Eu só queria fazer um adendo, Paula, sobre isso que você colocou, que assim, o empreendedor jamais pode depositar todas as esperanças dele no mentor, né? Aqui eu vou fazer apenas uma observação. O sucesso é do mentorado, o sucesso é do empreendedor, né? E o mentor, com a sua experiência, com a sua vivência, ele vai ali talvez refletir e fazer com que o empreendedor ele reflita sobre o caminho dele. Até porque, como a gente vê, até pela sua fala, o sucesso vem do empreendedor. O sucesso não é uma fórmula de bolo, uma receita de bolo que chega, aplica isso. Isso tem outros nomes. Isso pode ser uma consultoria, pode ser, enfim, uma questão de trabalho mesmo, mas não, isso não se chama mentoria, porque a gente jamais pode pegar o sucesso do empreendedor. O sucesso se faz pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação. O mentor é uma ferramenta, é como se fosse um aplicativo ali que vai auxiliar, né? Perfeita colocação, Rick. Na verdade, é a gente que vai para campo, é o empreendedor mesmo que veste a camisa e vai suar. O mentor só está ali, só amparando e orientando, né? E trazendo essas reflexões, principalmente, para ver se a coisa faz sentido ou não faz. Davi, que mais de ponto aí? O que a gente tem para trazer aqui? Olha, tem uma questão, apesar do mentor de negócios, a gente lida no nosso dia a dia com negócios. Então, apesar da gente estar focando o modelo de negócios daquele empreendedor, de focar no negócio em si, não dá para dissociar o negócio da pessoa. Então, tem uma pessoa ali que está cuidando disso. Então, o mentor ele também tem uma parcela importante no desenvolvimento pessoal desse empreendedor, né? Trazendo contextos novos,
ajudando a identificar as suas fraquezas, os seus potenciais. Muitas das vezes estão encobertos ali, né? Ele não conhece bem, não se conhece bem, o seu modelo comportamental. São coisas que muitas das vezes não vêm do dia a dia dessa pessoa. E no processo de mentoria, o mentor, né, um mentor experiente, ele avalia tudo isso, ele coloca tudo isso no pacote para que ele possa ajudar também aquele empreendedor a se desenvolver. Porque não adianta o negócio se desenvolver e o empreendedor ficar lá atrás, perdido no tempo. Ele tem que caminhar junto, ele precisa também se desenvolver. A mentoria ajuda nisso também é um suporte. O foco não é esse, isso seria mais um processo de coaching, mas não dá para deixar de lado num processo de mentoria. Perfeito. Ricardo, mais alguma coisa a considerar? E sobre essa questão que o Davi colocou, é importante, uma das coisas que eu tenho refletido bastante é o seguinte, a vida tem o seu curso, né? Algumas pessoas têm um pouco mais de experiência, vão entrar na área do empreendedorismo ou por necessidade ou por uma oportunidade, já há muito tempo trabalham em alguma empresa ou já fazem alguma atividade e elas querem, num determinado momento da vida, não, mas eu quero tirar aquele sonho lá de trás, realizar os meus sonhos. Eu já sou uma pessoa, um profissional bem-sucedido, mas eu quero ainda ter alguma inspiração, tenho alguma vontade, um sonho a realizar. E aí ele se lança na mentoria com aquela bagagem que ele já tem, né? Na mentoria não, no empreendedorismo, ele se lança nesse mundo, e aí a mentoria talvez seja até mais necessária, porque ele já traz uma bagagem, talvez ele já traga uma experiência e precisa de um modelamento, uma reflexão, e ele é capaz de assimilar melhor esse processo de mentoria, né, que grandes empresas já fazem, e a gente está aplicando isso até para uma escala menor, para o pequeno empreendedor, para o empreendedor individual. Já diferentemente daquela pessoa que empreende por necessidade, que de repente perdeu seu emprego, perdeu um posto de trabalho, precisa começar a gerar um negócio do zero, e sem muita experiência, sem muita bagagem, mas que precisa de fazer o negócio dar certo, a mentoria também se faz necessário, assim como a consultoria e os outros ramos, né? O Davi falou até do coach, se faz necessário para ele se interiorizar, ele se olhar para dentro, para que ele possa se identificar primeiro qual é a aptidão. Ao contrário daquele que já passou por uma experiência, já tem um autoconhecimento melhor, esse novo empreendedor ele está gerando um autoconhecimento, ele está gerando as competências dele, ele sabe até onde ele pode, ele tem que saber até onde ele pode ir, onde são os pontos chaves, os pontos fracos. A nossa mentoria, né, a nossa metodologia do método socrático faz isso, faz essa reflexão da pessoa e a gente vê quais são os limites dela, alguns limites que podem ser extrapolados, que podem ser ir além desses limites. Então, assim, a gente tem alguns empreendedores e algumas mentorias divergentes, né? Diferentes, né? Do que divergentes. E a gente verifica isso. O empreendedor mais experiente, mais maduro, já tem um conhecimento, ou aquele que está começando ali do zero, começando o negócio, e de repente ele está assim, num mato, ali, dando os primeiros passos, com muito medo, inseguro. A gente vê muita essa angústia e insegurança nos novos, nas pessoas que estão começando, independente de idade, né? E que estão começando alguma coisa do zero. Já aqueles que são mais maduros, são experientes, eles já têm uma visão mais de longo alcance, eles já conseguem visualizar, mas em compensação, o processo de mentoria, ele entende melhor a mentoria. Já os novos, que estão ali nesse primeiro caminhar, nessa primeira passagem pela mentoria, às vezes ficam assustados, né? A gente já pegou empreendedores que ficaram assustados, a gente aflorou muitas emoções dessas pessoas para fora, mas foram excelentes reflexões e que as pessoas, depois dali, realmente despertaram uma consciência e se desenvolveram, né, Paula? Acho que é por aí. É um lindo despertar mesmo, gente. Olha, se vocês nunca passaram por um processo de mentoria, eu super recomendo, aconselho. Chama a gente da Insight, porque não é um mentor, são 3 mentores. Não é só uma área que a gente olha, todas as áreas. Então, tá precisando de um mentor? Chama a gente. Para finalizar, Davi, conta pra gente 5 motivos, vai, que a gente precisa de um mentor de negócios. Bom, então, fazendo uma recapitulação aí do que a gente falou, seria pela experiência, né? Você poder compartilhar a sua experiência, o mentor compartilhar a sua experiência com
com o mentorado. Estimular a reflexão, né? A sessão de mentoria é um momento de reflexão e ela dura. A sessão acaba, mas a reflexão continua, os insights continuam. Tem também a rede de contatos, né, que o mentor sempre traz, sempre alguma coisa nova é agregada durante o processo. A motivação e o apoio emocional, isso também é inerente a um processo de mentoria. E o desenvolvimento pessoal. O autodesenvolvimento, ele também faz parte do processo, né? O empreendedor, ele sai mais rico na outra ponta, né? Ele entra no processo e vai amadurecendo e deixando ele mais forte, mais robusto para enfrentar as intempéries aí desse ambiente. Super papo. Por que você precisa de um mentor de negócio? Aposto que tem muita gente aí já pensando em chamar a gente. Então, escreve, liga, manda sua mensagem que a gente está aqui para te ajudar. Tchau, tchau. Olá.